Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Dez e 4, uma nova proposta de convênio para cuidar da Lagoa da Pampulha foi aprovada após uma reunião entre prefeituras de BH, Contagem, Governo do Estado, Copasa, Justiça. E quem vai ficar a cargo de fiscalizar os valores, a movimentação para tentar resolver esse problema de poluição ali na Lagoa da Pampulha é o Tribunal de Contas do Estado. E a expectativa é que esse processo agora corra talvez de uma forma mais célere. Para isso, a gente conversa agora aqui ao vivo na Band News FM com o técnico do Tribunal de Contas do Estado, que foi responsável pela apresentação dessa proposta, João Henrique. Bom dia, João. Obrigada por nos atender aqui na Band News FM. Bom dia, Luciana. Bom dia, Murilo. Bom dia, Maria Fernanda. Bom dia. A gente do Tribunal que agradece o convite. João, o seguinte, para a gente começar de uma forma mais clara, qual que vai ser o papel do TCE? Ele vai ser agora o novo gestor, ele vai mandar aí na limpeza, no contrato, no gerenciamento, como que vai funcionar o TCE nessa, nem sei qual tentativa de despoluir a Lagoa da Pampulha? O que acontece? Nessa nova proposta que a gente está fazendo, nessa nova forma de organização dos serviços que vão ser prestados em prol da Lagoa, o tribunal, não só o tribunal, a Câmara, o Ministério Público, todo mundo vai ser órgão de controle. O papel dessas instituições vai ser acompanhar a execução das políticas públicas e verificar se as metas estão sendo alcançadas. Que é o grande diferencial dessa nova forma, desse novo arranjo que a gente está propondo, é que os gestores se organizem num cronograma de médio, curto, médio e longo prazo e estabeleçam metas. E no momento em que os gestores, de forma conjunta, e quando eu digo gestores, eu estou falando não só de Belo Horizonte, mas a gente está falando de Contagem e do estado de Minas Gerais também. No momento em que esses gestores se organizam em metas, fica muito mais palatável, tanto para os órgãos de controle como para a sociedade, para exigir cumprimento dessas políticas. João, quem fala com você é Murilo. Eu queria saber um pouco mais dessas metas, assim, qual que vai ser a periodicidade, vamos dizer, de checagem dessas metas, e caso haja descumprimento dessas metas, o que pode acontecer aí com os entes municipais ou até o Estado? Murilo, no estado atual do convênio, que é bem incipiente, a gente está prevendo 2 planos. Um plano que vai ser revisto de 4 em 4 anos, com as diretrizes gerais do programa, de quais vão ser as metas, quais vão ser as responsabilidades, qual ator que tem que fazer o quê, onde começa a responsabilidade de Belo Horizonte, onde que ela termina, o que a Contagem tem que fazer, o que o Estado vai ter que fazer. E um segundo plano, um plano mais executivo, que com base nas diretrizes fixadas do plano de 4 em 4 anos, os gestores vão definir a cada 2 anos quais vão ser as ações públicas que vão ser efetivamente realizadas. Se vão ser naquele período do contrato de desassoreamento, de limpeza, tudo junto, o que tem que melhorar, o que tem que piorar. João, eu queria em relação à segunda pergunta, a questão por nada. Em relação à segunda pergunta, o que pode acontecer com o gestor em caso de descumprimento, vai depender do motivo do descumprimento. Quando a gente fala de questões ambientais, a gente tem que tratar com muita cautela essa questão da responsabilização, porque tem que dimensionar muito bem se existe ou não tecnologia viável para entregar aquilo que o gestor está propondo. Então, é possível que numa fase de diagnóstico, o gestor se proponha a retirar X toneladas de sedimento da lagoa para cumprir uma política pública de desassoreamento. Mas, no final desse plano, pode constatar que existe uma série de variáveis que não foram consideradas na fase de planejamento, e o gestor pode falar assim, eu não consegui cumprir por causa dos motivos X, Y e Z. E, na avaliação dessa política, é perfeitamente possível que isso aconteça. E, nesse caso, o papel dos órgãos de controle, aí quando eu digo órgão de controle, não é só o Tribunal de Contas, é também a Câmara Municipal, o Ministério Público, a sociedade, é cobrar do gestor o que ele vai fazer para contornar esses problemas. Porque não é um plano de 4 anos que vai acabar e a lagoa vai estar limpa. Não, vão ser planos subsequentes de 4 anos. Vão ser ciclos
a princípio, ciclos de temporalidade indefinida que vão ter que ser revistos. Então, é importante que o gestor, no final de cada ciclo, ele avalie o que deu certo e o que deu errado para ele implementar melhorias no início do próximo ciclo. João, em relação à verba, recurso, dinheiro, vai ter uma conta única que cada responsável, Prefeitura de Contagem, de BH e o próprio Estado vão depositar este valor e o Tribunal de Contas vai gerenciar a forma com que esse valor está sendo gasto, ou cada prefeitura vai disponibilizar o que tem, enfim, como é que vai ficar a gerência do custo, né, dessa limpeza? Ixi, acho que a gente perdeu o contato. Perdemos, caiu. Voltou. Oi, voltou? Voltou. Só para deixar bem claro, o papel do Tribunal de Contas é órgão de controle. O Tribunal de Contas não vai gerenciar essa política pública, ele não vai manejar os recursos públicos. O Tribunal vai controlar. O que a gente está fazendo nessa fase do procedimento é fomentar a articulação entre os agentes envolvidos. Então, a gestão do recurso, propriamente dito, a gestão do dinheiro, vai ficar por conta dos poderes executivos de Contagem, Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais. Muito bem. Agora, o TCE não pôde marcar presença antes, por quê? Ou por que agora, né? Há esse destaque aí para esse controle ou fiscalização, o acompanhamento do TCE. O que acontece? Tribunal de Contas... Enfim, primeiro é importante destacar que o momento tem sido muito propício para a gente conversar sobre a Lagoa da Pampulha. Tem várias ações simultâneas acontecendo em Belo Horizonte, na Câmara Municipal, na Copasa, no Ministério Público e aqui no Tribunal. E em uma dessas ações que a gente vem empreendendo de uns 5 anos para cá, desde a metade de 2019, a nossa equipe de fiscalização constatou que as ações públicas, as políticas públicas direcionadas para a Lagoa da Pampulha, elas têm tido um caráter de curto prazo e que não contemplavam a complexidade dos problemas que assolam a lagoa. Por que eu digo isso? A lagoa, embora ela esteja localizada em Belo Horizonte, ela está situada numa bacia hidrográfica cujo território se estende por Belo Horizonte por Contagem. Então, quando eu digo que os gestores do município X estão tomando medidas de curto prazo e medidas mais simples, isso significa que, num cenário de problema sistêmico, que os problemas estão tanto no território de BH, tanto no cenário de Contagem, essas medidas vão ser insuficientes. Essas medidas de curto prazo vão ser, no máximo, paliativas. Então, o que é, para fins de governança no setor público, o que é o ideal que aconteça? Que todos esses atores responsáveis por esse problema articulem-se, coordenem-se e planejem em conjunto uma política pública que não seja de curto prazo, uma política pública de médio e longo prazo compatível com a complexidade do problema que ele está enfrentando. Então, no caso da Pampulha específico, só para dar um exemplo, quando a gente fala de assoreamento, como a lagoa está no território de Belo Horizonte, então é claro que Belo Horizonte tem que tomar medidas de desassoreamento. Agora, o que Contagem pode fazer para ajudar? Perfeitamente. Bom, João, conclua, por gentileza. Contagem poderia, por exemplo, adotar medidas mitigatórias para colocar nos córregos tributários que desaguam na Lagoa da Pampulha uma série de intervenções de engenharia que vão reduzir o acúmulo de sedimentos na Lagoa da Pampulha. Uma intervenção dessa, se bem sucedida, vai facilitar bastante o trabalho de Belo Horizonte, que é retirar o acúmulo de sedimentos da lagoa para mitigar o efeito do assoreamento no corpo d'água. Então, esse é só um exemplo de como que 2 entes atuando de forma articulada e pensando numa política de médio e longo prazo, de forma conjunta, de uma forma um pouco mais complexa, podem ter um sucesso maior na tentativa de resolver esse problema. Muito bem, João Henrique, técnico do Tribunal de Contas aqui do Estado, ele que é o responsável pela apresentação dessa proposta. Vamos acompanhar, obviamente, todos os passos e voltaremos a nos falar em breve, combinado então, João Henrique? Combinadíssimo.